O governo brasileiro prometeu aplicar reciprocidade a todas as medidas que Portugal aplicar contra imigrantes brasileiros. O resultado é que 2 projetos de lei que miravam em imigrantes foram tirados de pauta no parlamento português. Eita, vamos falar sobre o assunto com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Parece que o tom baixou, Sofia, que nem a nossa trilha aqui. Pois é, Ana. A gente está vendo acontecer em Portugal agora um movimento aí populista, né, um discurso populista anti-imigração que está sendo adotado até por grupos políticos que não costumavam ter esse tipo de discurso, como, por exemplo, estamos falando do primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, que é do PSD, Partido Social Democrata, que é um partido aí de centro-esquerda dentro de Portugal, que quanto mais perto está chegando das eleições, mais ele está começando a fazer um discurso anti-imigração. Olha só que interessante. Ora, ora. E será que tem alguma coisa a ver com a eleição? Enfim. Mas, Ana, e isso tá ganhando força não só na figura do primeiro-ministro, mas assim, tipo, dentro da centro-esquerda como um todo, o que tá levando aí à aprovação de medidas contra imigrantes por parte do governo. Daí acontece que parece que começa a ter alguma reação por parte do Brasil. Eu vou pedir para a gente ver lá no programa dos Noblás, né? O Noblá Blá Blá, eu acho que é o nome. Que É, ótimo nome. a fala do Vicente Nunes, do Bora. Público. Tudo isso foi encaminhado ao Congresso, ao Parlamento aqui, né, na semana passada. Aí o governo conseguiu na sexta-feira o regime de urgência e isso agora vai para uma comissão onde os projetos vão ser debatidos. Projetos, É um vamos ver. pacote de medidas, né? Eles estão, por um lado, mudando a lei da nacionalidade, ou seja, o brasileiro que morasse aqui e ficasse aqui por 5 anos seguidos podia pedir a nacionalidade portuguesa. Agora, esse mesmo brasileiro vai ter que viver aqui por 7 anos, no mínimo, para pedir a cidadania. Essa é a primeira das mudanças. A segunda, o governo, na lei de estrangeiros, ele acabou com restringir o reagrupamento familiar, porque muitas vezes o cara vem na frente, deixa a mulher e os filhos no Brasil, e depois que arruma um emprego, se regulariza, traz a família. Então, eles estão restringindo também, querem impedir o reagrupamento familiar, o que vai contra todas as regras da União Europeia, né, dos direitos humanos. Como você vai separar famílias? Aí, além disso, eles estão mudando o prazo, esse visto, né, de procura de trabalho, estão acabando com ele e estabelecendo aí que só profissionais altamente qualificados vão poder entrar aqui. Agora, o que eles chamam de trabalhador altamente qualificado? Portugal vai ser um país de doutores, um país que precisa de garçom, que precisa de pintor, de eletricista, de um cara para trabalhar na agricultura, para trabalhar na mão de obra, na construção civil. É completamente maluco o que os caras estão fazendo aqui em Portugal. Não sei se você... Então você vê, Ana, são uma série aí de medidas para restringir, para dificultar a vida, né, dos imigrantes em Portugal. Acontece que estava rolando uma outra coisa em Portugal esses dias, Ana. Sabe o que que era? O Gilmar Palusa, o Fórum de Lisboa, né? Na verdade, o nome correto, Fórum de Lisboa, mas que ficou conhecido aí como Gilmar Palusa, porque é organizado pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, e é uma baita de uma festa com toda a elite política e econômica de brasileira lá, né? E rende toda uma discussão o quão absurdo isso é, na minha humilde opinião, mas enfim. Uhum. O ponto é, uma das pessoas que estava nesse Gilmar Palusa era o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. E ele resolveu subir o tom
com essas medidas anti-imigração de Portugal, dizendo: vocês vão bater, vão levar. Vamos lá para o público. Reportagem aqui do Vicente Nunes, que a gente acabou de ouvir, e do Jair Ratner, aí do dia 2 de julho. Brasil usará reciprocidade à restrição impostas por Portugal à imigração. Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, diz que o governo Lula acompanha as propostas da administração de Luiz Montenegro, que atinge os brasileiros que vivem em território português. Vamos lá para as aspas. Olha o que disse o Ricardo Lewandowski. A questão do visto se regula pelo princípio da reciprocidade. É claro, todas as medidas que forem adotadas em Portugal eventualmente serão adotadas também pelo Brasil. Ocorre que, por força da Constituição, os portugueses no Brasil têm uma série de vantagens em relação a cidadãos de outros países. O que costumava ser verdade em Portugal também. Os brasileiros tinham uma série de vantagens em relação a outros países, mas eles estão tentando mudar isso. Então, não creio que uma mera medida administrativa possa prejudicar esse relacionamento muito próximo que temos. Então, ele está dizendo, ó, pode não ser na hora, porque tem todo um imbróglio jurídico aí de que isso está afirmado na Constituição, mas a nossa intenção é a de que, se eles dificultarem a vida dos brasileiros em Portugal, nós vamos dificultar a vida dos portugueses no Brasil. Está certíssimo, né? E, Ana, parece que essa fala do ministro Lewandowski já teve efeitos. Vamos lá para a coluna, para o blog do Noblar, que coloca aqui: bateu, levou. O Brasil adota a regra de reciprocidade com Portugal. Essa aqui é de hoje, assinada pela Alice Rebelo, dia 8/7, que vai nos contar o seguinte. Após a decisão, na sexta-feira, dia 4, o Parlamento de Portugal teve 2 projetos que iriam para votação retirados da pauta pelo governo. Os textos têm o objetivo de fazer alterações na lei de nacionalidade e na lei de imigração, ou seja, o que afetariam mais os brasileiros. Ou seja, foi só o Lewandowski que falou: se vocês baterem, vocês vão levar? O governo já falou: melhor tirar de pauta. Porque, gente, vamos lembrar, tá cheio de brasileiro em Portugal? Tá cheio de português no Brasil também. Enfim, Ana, só para completar, isso aí é um baita de um tiro no pé que os portugueses estão fazendo. Porque a gente sabe o que é isso. A gente sabe como é que funcionam essas coisas. O neoliberalismo vem, estraga a vida de todo mundo, mas você não pode admitir que o problema é o neoliberalismo, porque senão, sei lá, os comunistas começam a dar ideia, né? E daí você tem que botar a culpa em alguém por tudo que está dando errado. Se você não pode botar a culpa no neoliberalismo, no capitalismo, você inventa que a culpa é dos imigrantes. Só que Portugal precisa dos imigrantes. Portugal é um dos países que está com a população mais velha na Europa. E quem está basicamente carregando a economia de Portugal nas costas são os imigrantes. Além do mais, os imigrantes, especialmente imigrantes brasileiros, timorenses, indianos, nepaleses, são os que fazem os trabalhos que normalmente os europeus não querem fazer. Né? Como o próprio Vicente Nunes estava dizendo ali para os Noblás, fazendo o trabalho de garçom, pintor, porteiro, trabalhador da construção civil, agricultor, etc., que os portugueses não vão querer fazer. Então, a economia deles depende muito dos imigrantes. Se eles... a gente viu recentemente, estava acontecendo nos Estados Unidos e está apodrecendo plantação, comida nas plantações, porque não tinha imigrante para colher. Se eles forem por esse caminho, logo, logo Portugal vai sentir dessa forma também. Enfim, é isso, Ana. Em geral, Sofia, acho que essas políticas anti-imigração, elas arrefecem bem rápido quando os cidadãos que se consideram de uma classe ou de uma raça superior
tem que começar a colocar a mão na privada, tem que começar a lavar um chão, tem que começar a cuidar das próprias coisas, né? A colher as próprias coisas, enfim. O que, mais uma vez, expõe também como funciona, né? Esse sistema todo, né? Em que o trabalho é feito, os trabalhos mais duros são sempre feitos pelos outros, né? E essa tendência xenófoba aí que a gente está vendo crescer, claro, crescendo junto com fascismos, com nacionalismos, enfim, ela é um subproduto disso, né? Porque é a desumanização do outro que nos permite explorá-lo. Mas a consequência é que, com o tempo, você esquece dessa instrumentalização da desumanização do outro e você passa a acreditar nela, ao ponto de você querer se livrar do outro, né? E aí, né, essa real bate rapidinho. Como você falou, os Estados Unidos já estão percebendo isso. Só que, é claro, nenhum desses países com ondas xenófobas vai chegar, né, a público e admitir assim, olha, erramos, a gente percebeu que a gente precisava dos imigrantes, né? Eles dão uma tergiversada, falam, é isso aí, ou como o Trump está fazendo, né? É isso aí, conseguimos, expulsamos todos eles. Não expulsaram, não, né? Eles só fizeram ali um agrado aos sentimentos xenófobos do seu público, mas continuam mantendo uma massa de imigrantes para fazer os seus trabalhos. O que talvez aponte também para outras questões, né? Nada disso, possivelmente, é sobre, de fato, expulsar imigrantes que estão roubando os empregos. Já pararam aí para considerar que, na verdade, isso pode ser muito bem uma forma de diminuir a oferta de serviço de imigrante? Né? É uma forma meio burra, mas assim, pode ser uma forma também de você diminuir um pouco a disponibilidade, né? E conseguir talvez cobrar mais por esse tipo de trabalho, não sei. Mas, de qualquer forma, é uma maneira de controlar os preços das coisas, de controlar os valores, e as pessoas estão dentro dessa mesma perspectiva, né? As pessoas, subpessoas, na visão deles, estão na mesma categoria das coisas aí, né? Enfim. De resto, eu acho que Portugal... Eu tava me segurando para não descer o pau em Portugal. Mas vamos lá, é divertido quando eles vêm nos comentários, indignadíssimos. Portugal não tem moral nenhuma. Na boa, Portugal não tem moral nenhuma para falar de imigrante. Especialmente, aliás, vamos ter que lembrar, galera, por que é que tem muito português no Brasil? Nós vamos ter que falar sobre isso? E porque tem muito brasileiro em Portugal. É a mesma razão. Exatamente. É a mesma razão. E não é a imigração. Chama colonização. Sabe aquele processo pelo qual vocês vieram aqui, pegaram todas as nossas riquezas, levaram para lá e depois perderam tudo para os outros países? Este processo. Eu sei por que eles se irritam tanto quando a gente diz devolve o nosso ouro. É que eles não têm mais, né? Como é que eles vão devolver? Né? Deixa eu contar. E com isso eu garanto que eu sou uma pessoa mal-vinda. Isso é uma palavra? Ai, não sabe nem falar português, essa brasileira. Uma pessoa que não é bem-vinda em Portugal. Vamos lá. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui. Bora lá, chat. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia, que possivelmente vão irritar os xenófobos. Talvez. Ou não. Fiquem aí para descobrir. Beijos.